Fyodor Dostoiévski, um dos maiores escritores da literatura russa, é frequentemente lembrado por seu olhar profundo sobre a alma humana. Nascido em 1821, Dostoiévski transformou suas experiências intensas, desde pobreza e prisão até convulsões de saúde, em uma produção literária complexa e, ao mesmo tempo, inspiradora. Sua obra está marcada pela exploração dos conflitos morais e existenciais e pelo questionamento da fé, liberdade e sentido da vida. Este artigo é um mergulho na vida e obra deste escritor único e nos temas filosóficos que ele desenvolveu, ajudando-nos a entender por que Dostoiévski permanece tão relevante até hoje. Nascido em Moscou em uma família de classe média, Dostoiévski foi criado em um ambiente religioso e rígido. Desde cedo ele mostrou interesse pela literatura e pelo que hoje chamamos de psicologia, sempre atento ao comportamento das pessoas ao seu redor. Pai médico e mãe religiosa, ensinamentos que o marcaram profundamente. Desde cedo teve contato com escritores europeus e russos que moldaram seu pensamento. Em 1849, Dostoiévski foi preso por envolvimento em atividades políticas revolucionárias e condenado à morte. No último momento, a pena foi substituída por trabalhos forçados na Sibéria, onde ele passou 4 anos. Essa experiência o marcou profundamente e ali nasceu o novo Dostoiévski, um homem que enxergava a vida como um constante teste espiritual. Encarceramento e reflexão. Prisão na Sibéria. Provação intensa que o aproximou da fé cristã. Reflexão sobre liberdade e sofrimento. Tema que ele desenvolveria em várias obras. Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, é uma das obras-primas da literatura russa e mundial, conhecida por seu mergulho psicológico e moral na mente humana. Publicado em 1866, o romance explora temas profundos, como a culpa, a redenção, a moralidade e o peso das escolhas. A história de Rodion Raskolnikov, um jovem estudante pobre que comete assassinato, levanta questões filosóficas e éticas que desafiam o leitor a refletir sobre a natureza da justiça e o valor da vida humana. Rodion Raskolnikov vive em São Petersburgo, afogado em pobreza e isolamento. Encarando uma vida sem propósito e amargurado com as desigualdades da sociedade, ele desenvolve a ideia de que algumas pessoas têm o direito de infringir leis morais em nome de um bem maior. Inspirado em teorias filosóficas, ele acredita que figuras extraordinárias, como Napoleão, podem transgredir regras comuns para alcançar um propósito superior. Com isso em mente, Raskolnikov decide assassinar Aliona Ivanovna, uma agiota cruel que, segundo ele, não merece viver. No entanto, o assassinato toma um rumo inesperado quando a irmã de Aliona, Lizaveta, aparece de surpresa, e Raskolnikov acaba por matá-la também, adicionando um peso extra à sua culpa. A partir desse ponto, ele é consumido por uma espiral de agonia psicológica e paranoia, enquanto tenta lidar com as consequências emocionais e espirituais de seu crime. Os personagens de Crime e Castigo são peças fundamentais na construção dos temas da obra. Cada um desempenha um papel crucial para refletir os dilemas morais e existenciais que Dostoiévski aborda. Rodion Raskolnikov, protagonista complexo e contraditório, é o centro da exploração filosófica da obra. Sua luta entre orgulho e arrependimento cria uma tensão constante, expondo as fragilidades humanas. Sônia Marmeladova. Jovem humilde que se prostitui para sustentar a família, Sônia simboliza a compaixão e a fé incondicional. Ela se torna uma figura redentora, influenciando Raskolnikov a reconhecer seu erro. Porfiri Petrovich. O detetive responsável pela investigação do assassinato, Porfiri representa a justiça e a perspicácia psicológica. Sua abordagem não convencional revela o desejo de entender a mente do criminoso antes de puni-lo. Dunya, irmã de Raskolnikov, simboliza o sacrifício e a força de caráter. Sua relação com o irmão reforça o contraste entre orgulho e humildade. Dostoiévski constrói Crime e Castigo com uma profundidade filosófica que levanta questões éticas e existenciais complexas.
A crítica literária destaca os principais temas que perpassam o romance. 1. Moralidade e teorias nietzschianas. A ideia de Raskolnikov sobre um homem extraordinário que pode violar leis morais em prol de um bem maior antecipa ideias do super-homem de Nietzsche. Contudo, Dostoiévski coloca essa teoria à prova ao mostrar como a transgressão das normas leva ao sofrimento e à destruição do protagonista. Segunda culpa e redenção. O sentimento de culpa assombra Raskolnikov, que vive em constante tormento psicológico. Dostoiévski questiona se é possível alcançar a redenção após um crime tão hediondo. A relação de Raskolnikov com Sônia representa a possibilidade de salvação espiritual por meio do arrependimento e da aceitação da fé. Terceiro, liberdade e determinismo. O romance explora se Raskolnikov é verdadeiramente livre em suas escolhas ou se suas ações são determinadas pelas circunstâncias e pela sociedade. A obra reflete sobre as pressões sociais e psicológicas que moldam as decisões humanas, sugerindo que a liberdade tem um alto custo. Quarta, religião e fé. A religiosidade é um tema constante em Crime e Castigo. Raskolnikov, inicialmente descrente e cínico, começa a encontrar um sentido espiritual por meio de Sônia. Dostoiévski propõe que a fé é uma via para a redenção e que, sem ela, o ser humano é atormentado pelo vazio existencial. 5. Justiça e crime. A figura de Porfiri Petrovich e sua relação com Raskolnikov levantam questões sobre a natureza da justiça. O detetive, ao invés de apenas buscar a punição, tenta entender as motivações por trás do crime, sugerindo que a verdadeira justiça pode estar ligada ao entendimento e à compaixão. Por que estudar Dostoiévski? Ler Dostoiévski é como mergulhar em um espectro completo da alma humana. Ele oferece não apenas histórias fascinantes, mas questionamentos profundos sobre ética, liberdade e o sentido do sofrimento. Com seu olhar aguçado e reflexões filosóficas, Dostoiévski continua sendo uma voz atual e indispensável para compreender as complexidades do ser humano. Estudar Dostoiévski é explorar o conflito entre o bem e o mal, a fé e a razão, o sofrimento e a redenção. Em um mundo onde as perguntas existenciais nunca deixam de ser relevantes, Dostoiévski nos convida a refletir profundamente sobre o que significa viver e buscar sentido na vida.